Paz a todos, eu sou Josias Messias e eu gostaria de compartilhar uma percepção da parte de Deus que esse é um tempo de recomeçar. Chegou o tempo de retomarmos o propósito, o chamado de Deus. Assim como Deus fez com Moisés lá nos capítulos 3 e 4 de Êxodo, onde Moisés estava ali pastoreando o rebanho do seu sogro no Monte Horebe, que significa deserto. Era um lugar deserto. Moisés estava desistido, ele estava lutando apenas por sua sobrevivência, mas distante dos sonhos, dos projetos, do propósito de Deus para a sua vida e para aquela geração. E Deus o convidou, o atraiu a uma experiência sobrenatural na sarça ardente e ativou, reativou em Moisés o chamado. E Moisés entendeu isso, aceitou e voltou para o Egito e foi usado tremendamente por Deus para libertar os hebreus que estavam cativos. Deus está fazendo e operando essa mesma obra nesses dias. Talvez você esteja no deserto de Horebe, apenas lutando pela sobrevivência da sua vida, da sua família, do seu negócio, do seu trabalho, do seu ministério. Mas Deus não desistiu de você e nem dessa geração. Deus está provocando uma sarça ardente dentro de você. Talvez você não esteja vendo fora, porque talvez a sarça desses dias seja uma sarça interna, um desejo, um fogo consumidor, te levando a conhecer um pouco mais do Deus eu sou, do grande eu sou. O Deus que é onisciente, que é onipotente, onipresente e que não desiste dos seus e não desiste do seu propósito. E Ele quer te levar nesses dias a retomar o propósito, a retomar os projetos. E essa passagem ela é muito rica, ela é muito tremenda, mas eu tenho pouco tempo, é um vídeo que tem que ser curto. E eu quero compartilhar com você como Deus vai te usar, como Deus vai levar você para retomar esse processo. O primeiro passo, Deus quer transformar você, quer te libertar para você libertar outros. Assim como Ele fez com Moisés, que estava desistido, que tinha perdido sua própria identidade. Nessa experiência sobrenatural com Deus. O monte que hoje é deserto, o Monte Horebe, é o mesmo monte onde depois foi chamado de Monte Sinai, o monte de Deus. É o mesmo lugar onde Moisés estava desistido. É o mesmo monte que recebeu, onde ele recebeu os 10 mandamentos, as pedras dos 10 mandamentos. O mesmo monte do seu deserto. É o monte onde Deus quer te trazer revelação, as mais profundas revelações, e quer transformar a sua identidade, onde você vai conhecer tremendamente Deus, conhecer a si próprio e ser usado, ser liberto para libertar outros. O segundo ponto, Deus quer te dar uma mão de autoridade. Lá no versículos 1 e 2 do capítulo 4, respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: uma vara. Veja a mesma mão de Moisés, que frustrou os planos de Deus e frustrou sua própria vida. Foi que ele usou a mão para matar um egípcio, mas essa mesma mão Deus está purificando, Deus está tratando. E a mão representa autoridade. Se você falhou até hoje, ou foi não que você tenha falhado, mas eventualmente o projeto de Deus, a autoridade de Deus não se manifestou na plenitude na sua vida. Deus quer purificar a sua mão. Deus quer purificar a sua autoridade. Você se submetendo à autoridade, ao comando do Espírito Santo, obedecendo fielmente ao Espírito Santo, que nunca vai contra a palavra de Deus. Portanto, você também vai obedecer a palavra de Deus. Ele coloca sobre a tua mão uma vara. A mão que um dia te levou para o fracasso, a autoridade que um dia
permitir o fracasso. É essa autoridade que Deus vai usar nesse recomeço para você cumprir o propósito de Deus. A terceira, está lá no versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Deus, nesse recomeço, para você retomar o propósito e o projeto grandioso de Deus para a sua vida e para essa geração, envolve uma boca de sabedoria. Quantas promessas de Deus para isso? Dizendo que não se preocupa. Até o apóstolo Paulo, receoso, o Senhor disse para ele, fica tranquilo. Eu colocarei palavra na tua boca, você vai dizer o que eu quero dizer, você vai ser minha boca. O recomeço passa por uma geração de profetas. Você é um profeta de Deus, restaurado, para resolver problemas, para mudar circunstâncias, pelo poder da palavra. E a mesma boca que às vezes acabou com casamentos, relacionamentos, negócios, que às vezes você passa horas e horas adorando e por alguns minutos expele maldições e destrói a obra de Deus. Deus está curando e vai curar as nossas bocas, nos dando palavras de sabedoria pelo Espírito Santo, palavras que mudarão as circunstâncias, que restaurarão pontes de relacionamento. O quarto elemento do recomeço, versículo 16 do capítulo 4. Fala de Arão. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Muitos de nós falhamos porque até hoje nós lutamos para cumprir o propósito de Deus na força do nosso braço e sozinho muitas das vezes. O recomeço e o propósito de Deus para essa geração envolve trabalho em unidade, coletivo. E nós vamos ter que aprender a lidar com esse quarto elemento, que são obreiros de aliança, irmãos, amigos mais chegados que irmãos e irmãos aliançados. E o quinto ponto está lá no versículo 20 do capítulo 4. Ele diz que tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O que Moisés fez? Ele voltou para o Egito com a sua família. Se tem uma área que precisa recomeçar, e isso tem que ser todos os dias, e com a experiência de 3 casamentos eu posso dizer isso, com a experiência também de quantas frustrações, é a família. Eu sinto que quando nós somos transformados, nós entendemos que o propósito de Deus não acontece sem família. E se Deus vai nos capacitar sobrenaturalmente para cumprir o propósito, começa no seio da nossa casa, como filhos, como pais, como marido, como esposas, como cônjuges, porque o propósito de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E Ele não faria isso destruindo famílias. Que nós possamos recomeçar. Eu oro que o Espírito Santo queime dentro de você como está queimando dentro de mim e te leve a recomeçar. Recomeçar nas áreas que você sabe que precisa e que Ele te capacite, que você busque. Talvez Ele não vá fazer um milagre instantâneo como a sarça ardente, mas talvez Ele coloque um fogo dentro de você. A sarça ardente seja dentro de você. E nessa busca, que pode durar um dia, ou pode durar meses, ou até um ano, Deus quer te levar a ser completamente liberto, para libertar outros, cheio do poder, da autoridade, da unção e da unidade do Senhor. Amém?